No escritório de advocacia de Rouen, a demanda de causas judiciais envolvendo o trabalho à distância, aquele no sistema online, vem aumentando ultimamente. A dificuldade é que hoje não existe previsão legal que regule o assunto, explica o Dr. Rouen. Infelizmente, ainda não existe regulamentação dessa modalidade de demissão. Porém, como não há proibição, as empresas fazem esse tipo de demissão, até mesmo porque é bem mais prático nesse momento de pós-pandemia. Então, assim, não existe ilegalidade na demissão ou na demissão à distância, virtual, por meio de WhatsApp ou qualquer outro meio aplicativo digital. Esse tipo de ação de horas extras em pós-pandemia, em trabalho home office, é uma das ações mais corriqueiras aqui do escritório. Por quê? Como é algo novo, as empresas ainda não sabem lidar corretamente com esse tipo de situação. E o empregado também não. Às vezes o empregado extrapola no trabalho e não tem controle nenhum da empresa. Ou mesmo a empresa exige trabalho extra do funcionário e acaba não remunerando ele da forma correta. Então, assim, o ideal é ter um aplicativo de controle de horas e de controle de sistemas de acesso da empresa para evitar esse tipo de demanda ou essa violação de direitos do trabalhador. Dr. Rouen comenta e exemplifica para a gente quais casos a demissão por videochamada cabe indenização por danos morais, sobretudo se for feita de maneira desrespeitosa com o trabalhador. O que acontece nesse tipo de demissão não é a forma da demissão que acarreta o dano moral, é o meio, é o contexto. Se houver uma demissão que não seja agradável ou que desrespeite a honra, a imagem do trabalhador, nasce o direito de pleitear uma reparação civil, que é uma ação de danos morais. Toda demanda judicial precisa de provas que sustentem a tese. E para isso, Dr. Rouen alerta sobre a importância de documentar todo o contrato e a relação de trabalho durante a jornada laboral. Realmente esse tipo de demissão, quando existem mais colaboradores, é mais fácil de comprovar porque se tem a testemunha. Quando ela ocorre de forma individual entre empregador e empregado, é um pouco mais difícil. Você tem que reunir algumas provas que deem indícios de que isso aconteceu. Por exemplo, o print da conversa, uma cópia de e-mail. Geralmente o funcionário grava a demissão, tanto como áudio como vídeo. Então, assim, depende do caso em específico e a prova que o empregado tenha produzido ou produziu naquela ocasião para comprovar a existência ou não do dano moral. Durante a execução do contrato de trabalho, é importante que o empregado tenha o controle das suas horas e a empresa também tenha uma forma de controlar o trabalho para evitar as horas extras, caso existam, e também para remunerar de forma correta o empregado, porque isso a maioria das demandas de hoje em dia é questão de horas extras em trabalho realizado em home office.